Vamos ver, a Mariana. Como você sugere um modo de fazer a base para cliente experimentar tecido? Porque se fizer um tecido definitivo, desmanchar para realizar os ajustes, posso danificá-lo. O que eu indico é que tu tenha... eu não trabalho com sob medida, né? Eu trabalho com industrial, então tenho um tamanho sempre que é meu padrão e ok. Então sempre tem alguém que prova e ok. Porém, para quem trabalha com sob medida, o que eu sempre recomendo é que tu tenha sempre a basezinha da blusa e da saia, da calça, enfim, no algodão cru, daqueles tamanhos específicos. Então, assim, os tamanhos, vê quais tamanhos tu trabalha, né? Talvez tu vai ter que fazer um específico para cliente, mas faz naquele algodãozinho cru. E aí tu vai pegar assim, a pessoa é busto tamanho 48 e cintura 46. Tu pega, tu veste a 48 nela e depois ajusta. Então, tu vai sempre pela medida maior dela e depois faz os outros ajustes e tu se baseia por isso ali para ser a tua base. Assim, eu acho que é o jeito mais corretinho que tu consegue ainda provar nela, colocar no corpo dela para te entender como é que são os volumes de cada corpo. Eu acho essa maneira ótima para poder fazer sob medida, porque fica mais fácil, que você vai ajustando ali na pessoa do que você ficar traçando toda hora uma base. Você só vai ajustando o que precisa. Para quem trabalha com sob medida é ótimo. Tem uma menina aqui que está perguntando para explicar de novo sobre o decote trespassado. Sim, depois a gente sai da perna também, vai lá. Então, Débora? Então, assim, o decote trespassado, Débora, eu coloco o fio no decote. Então, o fio ele é paralelo à linha do decote. Eu faço dessa maneira, porque quando o fio ele fica o fio reto no decote, na hora da costura, a costureira tende a esticar a peça. Na hora da costura, a peça tem tendência a crescer. O fio no decote ele estando reto, ele não vai crescer. Então, ele não vai dar aquela sobra aqui, porque ele não vai estar no viés. É só por causa disso. Então, ao invés de tu considerar o meio da peça, que é normalmente que a gente utiliza como centro, ela para, tipo assim, o chão tá aqui, né? Então, normalmente o fio ela fica perpendicular ao chão. Essa é a lógica, assim, que mais básica. Ao invés de fazer isso aqui, pense que o teu decote tá aqui, ó, tá? Assim. O que tu vai fazer? Tu vai colocar esse decote assim. Então, na verdade, tua peça vai ficar, digamos, para lá, entendeu? Vai ficar bem aqui assim. O fio reto, ele vai ser aqui assim. Então, a tua peça, ela vai posicionar muito diferente no tecido que normalmente posicionaria. Vai ficar como se fosse quase um enviesado. Porque teu fio vai ser a linha do decote. Porque aí não vai esticar. Que eu achei muito boa essa dica. Só neste caso que eu uso, ou em decote V profundo, eu também coloco o fio no decote V profundo, quando eu coloco o fio reto também neste caso. Porque como a gente faz para a indústria, você está fazendo com costureiros, às vezes, que querem produzir muito rápido. Então, eles não têm o cuidado de ver se a roupa está crescendo, se a roupa não está crescendo, eles querem só produzir. Então, eu faço isso para dar segurança, para quando chegar a roupa da produção, não chegar toda esculhambada. Mas se você fizer uma medida, você pode botar reto. Nunca aconteceu de... Okay? Nunca aconteceu de encolher o tecido e aí deformar um pouquinho a peça? Porque a minha maior preocupação do fio é encolhimento, né? Você vai colocar virado, é capaz de encolher e vai diminuir a largura ao invés do comprimento. O comprimento ainda a gente, né? Dependendo do modelo, ok. Mas a minha maior preocupação, às vezes, é essa questão do fio, é o encolhimento do tecido, que normalmente é no comprimento, né? Essa dica aí de botar o fio no decote, eu aprendi com uma amiga minha que é modelista na Farm, e ela também coloca assim. Ótimo, aí dá certo, quem quiser testar, testa. E a outra coisa que eu queria falar de defeito também, que a gente já deu introdução, às vezes assim, ó, a base tá certa, a interpretação a gente fez certa, mas o que tem de errado? Às vezes o corpo da pessoa tem alguma coisa ali que pode atrapalhar, que a gente esqueceu de pensar. Então, tem mulheres com busto grande ou busto pesado, que o busto cai. Então, já tem que pensar ali numa estruturação. Se você fizer a roupa sem estruturação, a roupa vai dar defeito. Tem escoliose, né, Maísa? Que a pessoa tem fundo aqui nas costas, né? Mim, gente, eu tenho bastante quadril e tenho escoliose, né? Então, escoliose, lordose, né? Lordose. Então, aqui, assim, normalmente cintura para mim sobra. Se eu uso
Se eu pego tamanho 40 de calça, eu tenho que diminuir um monte a cintura. Então, assim, o que para mim serve normalmente é peça que tem elastano. Porque aí, pelo menos, eu consigo na cintura justa, porque senão sempre sobra. Porque daí eu tenho menor e ainda tenho o bumbum saltadinho, né? Então, assim, fica bastante volume atrás e aí... Então, a lordose, ali, a lordose, né? E a escoliose e tem esse do ombro também. Tem muita gente que tem o ombro também, que aí aqueles 2 centímetros já não é suficiente para te colocar mais nas costas, tem que colocar mais também. Então, tem vários... Tem gente que tem o bumbum grande, por exemplo, você faz saia reta ou saia vazia. Aí nas costas a saia fica empinada para cima. Porque a pessoa tem um bumbumzinho grande, aí a gente tem que descer o meio costas, né? Isso aí, isso aí. Normalmente a saia eu faço um pouquinho maiorzinho. Quando a saia tem alguma coisa que prende na cintura, eu faço a saia das costas um pouco maior. Se é um modelo solto, eu não faço, porque às vezes parece que fica bem maior as costas. Daí eu mantenho praticamente o mesmo tamanho. Mas se ela segura ali, que daí ela puxa por cima do bumbum ali, tu tem que colocar um pouquinho de comprimento a mais no centro das costas, sim. Eu só vou aqui responder o William. O William, ele falou, nem sempre esse lance da torção da perna. O fio do tecido pode torcer para torcer cada um para um lado. Então, o que pode ser torção da peça, gente? É quando tu coloca um molde num fio um pouquinho torto ali, então tu não coloca bem certinho, então pode acontecer de torcer. Tu não colocar piques, então na hora da costura ali, quando a costureira passar a costura, no final a própria máquina empurra um pouquinho embaixo, então ele vai se desalinhando, por mais que no final finaliza, é bem comum que torça. Outra coisa, é sempre ideal que tu primeiro feche a perna esquerda, depois a perna direita, ou direita e esquerda, e depois o gancho, e não fazer primeiro o gancho e depois a perna. E o que mais? Eu acho que é isso daí. A costura, pique, a sequência operacional e o fio. Esses são os detalhezinhos aí para a torção da peça. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O fio reto ali, perguntaram, é a posição que tu vai colocar o teu molde em cima do tecido para cortar. Ele sempre tem que estar, o fio, que é uma linha que a gente identifica no meio do molde, né? Ele tem que estar sempre paralelo à lateral do tecido, a orelha que a gente chama. Vamos ver a Carolina. O que fazer quando o tecido encolhe? Devo aumentar o molde ou devo lavar o tecido antes? Eu sempre, como eu faço o industrial, normalmente as empresas já têm tecidos que eles já testaram e já sabem. Mas acontece também de eles me falarem, mas tem tal encolhimento e eu aumento o molde. Mas é muito, muito raro. É muito mais fácil eles resolverem com o tecido e depois colocarem em produção o molde já. Viscose a gente sempre encolhe, tem que lavar a viscose, não adianta. E até roupa que a gente compra na rua de viscose encolhe também. Eu sempre compro maior para poder lavar, já esperando que ela vai encolher e ela vai encolher. Tudo que é fibras naturais, algodão, linho, tudo tem mais chance de encolher, gente. As fibras sintéticas, né, que tu vai pegar poliéster, esses outros, não. Então, assim, cada fibra que tu vai pegar, tu vai ter um comportamento, uma característica e alguma coisa que pode acontecer. Então, dentro das fibras naturais, tu vai ter, elas vão desbotar mais, elas vão encolher mais, elas vão amassar mais. Dentro das fibras sintéticas, elas não vão ter o toque tão macio, elas talvez não vão durar tanto, se bem que hoje em dia a gente tem muita fibra sintética maravilhosa, que a gente não pode mais reclamar, né? Mas antigamente a gente tinha muito essa questão do sintético não ser tão bom, hoje em dia eu acho que tem bastante coisa legal aí, mas daí vocês têm que ver dentro da fibra que tem ali as características da fibra vai te dizer o que vai acontecer com o teu tecido. Então essa é uma dica legal, vocês pensarem na fibra antes de pensar no tecido em si. Vamos ver? Fiz um vestido de viscose, ficou lindo, mas depois que lavei virou uma blusa. Acontece, gente. Acontece. Já me pediram também, Pedro, não sei como é que tu faz, assim, mas já me pediram, tá, mas tu lava ou tu, assim, tu molha e daí estende? Eu falei, gente, não, se é para molhar com calma, eu não tenho essa paciência. Eu taco na máquina, pronto, lavo, que nem roupa, já põe no varal e deu. Mas tem gente que só molha, até, eu acho que talvez porque... Talvez a batida da máquina, talvez pode já dar uma desbotadinha, não fica mais aquele tecido, né, aquela estampa de quando a gente compra, sabe? Então, eu acho... Daí você tem que ver o que é melhor. Se eu tenho que lavar, eu lavo na máquina com as roupas. Eu já boto na máquina também,
Não, não tem, é porque daí varal, daí tem, até eu acho que foi a Débora que eu coloquei antes aqui, ela tinha me dito que ela faz com calma, ela vai, ela estende, ela deixa escorrer. Eu falei, gente, Débora, tu é muito paciente. Eu não sou paciente assim, eu preciso ser mais rápido. Vamos Estão ver. falando aqui de quanto tempo após o corte vocês deixam a saia godê descansando. Aqui, Tiago. É que como eu não trabalho com festa, é diferente, tá? Eu nunca fiz isso daí de deixar descansando, porque o godê que eu faço é mais para modinha, normalmente eu já coloco no viés e nunca aconteceu de dar ponta nas peças que eu fiz. Mas aí não dá para considerar muito, porque também eu não entrei muito, tipo, eu não fiz longos, eu não fiz godê inteiro, são coisas diferentes. Talvez o Pedro vai saber dizer melhor do que eu como ele faz. Ó, vou contar duas experiências, tá? Que medo. A primeira dica é o seguinte: se você está fazendo um godê com tecido fluido, a tendência é ele dar mais ponta. Tipo assim, um chiffon, por exemplo, dá muita ponta. Um chiffon, uma musseline, eles dão muita ponta. Primeiro que no corte eles já tendem a correr, mas se você cortar no papel, o corte mesmo perfeito, ele tem tendência a dar ponta. Tecidos mais grossos, eles dão menos ponta do que os tecidos mais leves. Eu trabalhei em festa na indústria e no ateliê. Na indústria, a gente deixa a ponta, não corta, deixa a saia torta e faz a bainha. Por quê? Porque a gente faz uma saia de 1,25 m, pensando numa mulher de 1,80 m que vai usar. Só que na hora que vai provar, que chega uma doninha lá de 1,70 m, 1,65 m, uma baixinha. Então ela vai ter que fazer a barra de novo. Aí, nessa hora que você for fazer a barra certinha mesmo, é ideal você deixar de uma noite para outra. Você corta a barra, por exemplo, de noite e deixa até o outro dia ali de manhã, aí você já pode fazer. Eu fazia na mesa, eu colocava a boneca em cima da mesa, levantava a boneca bem para poder ficar assim na altura do meu olho, aí eu marcava com um giz assim e ia cortando com a tesoura. Mas daí é vestindo, daí tu não pega mais molde, tu pega o molde para início, deixa descansando, depois coloca na maneca e refila de acordo com o chão. Daí é bem artesanal, né? Não seria uma coisa de produtividade, né? É um a É um. artesanal, é artesanal. Porque não dá para ser no molde? Porque a gente fazia a gente fazia o godê lá com fenda. E o fio do godê ficava na fenda. Um lado do godê fica pequenininho, o outro lado fica grande. Então, ele dava mais ponta num lado do que no outro. Aí não dava para colocar no molde, porque senão o molde ia ficar todo esquisito. Se Sim. você faz um godê inteiro, talvez dê para você fazer uma saia, aí você calcula onde ela cresceu e aí você tira no molde. Dá para fazer isso sim. Mas se a saia não tiver fenda, se tiver, fica mais complicado. Não, porque eu penso que nesses casos aí realmente é muito o trabalhado É do tecido. manual, essa questão de E tirar a ponta do é godê. do tecido mesmo, porque eu vejo, até para cortar esses tecidos assim, não tem como, tem que ser com muita calma mesmo, né? E ele dança, ele mexe, até quando são tecidos muito fininhos, eu até indico, quando é questão mais de produtividade, tem que fazer um infestinho um pouquinho mais, sempre colocar um papel embaixo, e aí colocar os tecidos em cima, porque o normal desses tecidos é quando tu passar alguma máquina, alguma coisa, ele empurrando, né? Então a ideia é colocar sempre um papel embaixo, porque daí nesse caso, claro, provavelmente se corta com a tesoura, né? Que é mais manual.